Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso portal Advocacia Descomplicada. Eu sou o Hudson Naves e vamos aqui tratar de mais um tema. Bom, eu tinha deixado lá no meu Instagram uma pergunta dizendo assim: um milionário casado sob o regime da comunhão parcial de bens faleceu. Infelizmente não tinha filhos. Sua mãe e sua esposa ficaram muito tristes. A dúvida é, neste caso, quem terá direito à herança, tendo em vista que todo o patrimônio foi adquirido após o casamento? E pedi para fundamentar a resposta. Gostei muito da participação dos doutores e das doutoras, teve bastante discussão, isso que é interessante e é o que deixa o direito bonito. Mas vamos aqui tentar desvendar esse mistério que não é tão complicado assim, tá bem? Bom, pessoal, eu vi algumas respostas, algumas certas, outras nem tanto, outras quase, algumas que geram uma certa confusão. Vamos desmistificar e descomplicar esse assunto. Bora lá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que herança não é meação. Herança é aquilo que o autor da herança deixou de patrimônio. Ou seja, tudo aquilo que era da sua parte, tá? Então, como aqui a gente tratou do regime da comunhão parcial de bens, o que a gente precisava ter em mente? Que todos os bens adquiridos onerosamente após o casamento ou união estável, todos os bens serão partilhados, tá bem? Todos aqueles que foram adquiridos onerosamente. Nesse caso, em específico, eu deixei essa questão do regime de casamento bem clara para que não gerasse maiores confusões do que já gerou, tá bem? Então vamos imaginar o seguinte, o patrimônio deles inclui imóveis, inclui automóveis, inclui contas, enfim, não importa o que faz parte do acervo, do que vai fazer parte do inventário deste falecido. O que nos importa é saber o seguinte, os seus herdeiros, aqueles que são os sucessores legítimos, são a sua esposa e a sua mãe, a única ascendente viva. Descendente ele não deixou nenhum. Ascendente ele deixou a sua mãe. Lembrando sempre o seguinte, o ascendente de grau mais próximo exclui o de grau mais distante. Então, como nesse caso a mãe ela era viva, então o que nós vamos precisar, a primeira coisa, observar? Lembra-se que o artigo 1784 ele diz o seguinte: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros e testamentários. Então, nesse caso, a herança, por eles serem casados no regime da comunhão parcial de bens, a herança é 50% de todo o patrimônio adquirido onerosamente após o casamento. Os outros 50% é meação. A meação ela faz parte do patrimônio apenas da esposa. Os outros 50%, que aí sim a herança, que é aquilo deixado pelo decujus, é isso que vai ser partilhado, tá bem? Então bora lá. O que diz aqui? O artigo 1829, inciso 2º. Ele trata que a sucessão legítima, ela se difere da seguinte ordem, da ordem da sucessão testamentária ou da sucessão hereditária, melhor dizendo. Então o que ele fala? Que aos ascendentes concorre em concorrência com o cônjuge. Bom, até aqui a gente já consegue solucionar o problema? Não, ainda não. A gente precisa dar uma olhada no que diz aqui o artigo 1837, todos do Código Civil, tá bem? O que diz o artigo 1837? Concorrendo com ascendente em primeiro grau, isso é muito importante. Lembra que eu disse lá no começo? O ascendente de grau mais próximo exclui o de grau mais remoto. Então vamos lá. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á metade desta se houver um só ascendente ou se maior for daquele grau. O que significa dizer o seguinte: da herança, que é a metade do patrimônio adquirido pelo casal, que faz parte daquilo que será partilhado, da herança, se houvesse o pai e a mãe vivo,
a sua esposa teria direito a 1/3 dessa herança. Não confunda herança com meação. Nós estamos falando da herança, que é aquilo que vai ser partilhado. A meação da cônjuge, nesse caso específico, já está garantido por lei. Então, bora lá. Então, quer dizer o seguinte, como não há o pai já faleceu também, o pai do autor da herança, então cabe metade à mãe e metade à cônjuge. Então, o patrimônio do autor da herança ficará repartido 25% para a mãe, 50% para a mãe e 50% para a esposa. Tá bem? Aí eu vi que alguém colocou aqui numa das respostas. Então vai ficar 75% para a esposa e 25% para a mãe. Não, não seria bem isso. O correto é nós dizermos o seguinte, é 50% para a mãe e 50% para a esposa. Talvez quem colocou 75% e 25% pensou no todo, tá? Mas se nós pensarmos no todo, a gente inclui a meação. E não é o nosso caso, nós estamos tratando de herança. E no caso da herança, volto a repetir, a herança é o patrimônio que será partilhado, que era direito do autor da herança, ou seja, do de cujus, do falecido. Então, partindo desse princípio, que a herança partilhada será 50% da mãe e 50% da esposa, essa é a resposta, tá bem? Aí nós temos aqui também o artigo 1836, que ele fala o seguinte, olha, na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Tá? Aqui é para tratar da seguinte situação, é só para poder deixar frisado que, não tendo descendente, automaticamente, tendo um ascendente vivo, ele será chamado a partilhar a herança com o cônjuge sobrevivente. Aí ele vem aqui nos parágrafos 1º e 2º, classificando as linhas, tá? Na classe dos ascendentes, o de grau mais próximo exclui o de mais remoto, é o que eu venho falando para vocês, tá? Havendo igualdade de graus em diversidade de linhas, os ascendentes da linha paterna herdam metade e da outra linha, da linha materna, herda a outra metade. Não quero complicar muito aqui para não confundir a cabeça de vocês. Por hora, vamos ficar no que a gente tem lá da questão. Então, aí veio já o artigo 1837, conforme nós já lemos, organizando essa partilha. Então, sobre a herança, metade é da esposa e metade da mãe, porque não tem o pai. Se o pai fosse vivo, seria 1/3 para cada um. Uma outra confusão que acontece muito quando se trata desse tema, e eu já vi até alguns colegas em outros debates acerca dessa questão, é dizer o seguinte, fala, não, mas o STF já julgou que a esposa faz parte porque julgou inconstitucional um artigo do Código Civil. Pessoal, não confundam. O que foi julgado inconstitucional foi o artigo 1790 do Código Civil, que trata acerca da questão da inclusão e da concorrência sobre a herança, sobre o patrimônio deixado pelo de cujus, em relação à união estável, tá bem? Inclusive sobre isso foi gerado o tema 809. É o famoso recurso extraordinário 878694, que foi fixado pelo STF, uma tese com repercussão geral, por isso que gerou o tema, dizendo que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, prevista lá no artigo 1790, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do artigo 1829, que é aquela concorrência que diz lá o artigo 1829. Então, nesse caso nosso, se eu tivesse colocado lá na problemática companheira que viveu em união estável naturalmente, né? E durante a união estável foi gerado um patrimônio milionário, aí sim, como que seria a partilha se ficasse só a mãe? A resposta era exatamente a mesma. Se encaixa no artigo 1829, inciso 2º, com o regramento trazido pelo artigo 1837 e 1836. Então, para a gente poder finalizar o assunto, no caso específico, concorrendo a mãe, concorrendo o cônjuge, com o ascendente, caber-lhe-á metade da herança, independentemente do regime de casamento. Sempre que houver herança,
o cônjuge participa em concorrência com o ascendente, tá bem? Mesmo que haja um pacto antinupcial, querendo mudar esse regramento, não pode. Isso é um direito, é uma ordem que está na lei. E o artigo 1655 ele diz o seguinte: é nula a convenção ou cláusula que dela contravenha a disposição absoluta de lei. Tratando-se de disposição absoluta de lei, é nula qualquer cláusula ou qualquer convenção, mesmo que a parte queira, é nula de pleno direito aquela cláusula ou convenção que venha ali no pacto antinupcial para tratar da exclusão do cônjuge na participação da herança em relação aos ascendentes. Tá bem? Fica aqui essa dica, espero que tenham gostado. Curtam aqui a nossa página, o nosso canal no YouTube e vamos lá, sigamos porque vai ter muita novidade por aí. Um abraço, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.